Sejam bem-vindos a mais um episódio de Crime e Crimes, mais um podcast sobre true crime, por que não? E essa já é a 10ª vez que eu falo isso. Meu Deus, vai dar tudo certo dessa vez. Espero que a semana de vocês tenha sido ótima, que vocês tenham tido uma ótima semana, que agora vocês podem descansar um pouco e ouvir um pouquinho sobre true crime. Já de começo eu quero pedir desculpas por não ter conseguido gravar o episódio da semana passada. Eu trabalho em um hospital, eu faço plantões de 12 horas, então eu não consegui gravar o episódio na semana passada. Eu trabalhei bastante, mais plantões do que eu imaginei que eu ia trabalhar, e eu não consegui terminar de gravar nem de escrever, para falar a verdade. Então eu peço mil desculpas por não ter conseguido postar o episódio para vocês. Mas eu prometo que esse episódio vai valer a pena, vocês terem esperado 2 semanas. E vocês vão ver, não vou dar muito spoiler, porque senão perde a graça, né? Senão a gente vai ter uma história que vocês já vão saber qual vai ser o desfecho. E qualquer barulho no fundo, eu peço mil desculpas, mas é meu cachorro. Ele fica fazendo barulho o tempo inteiro. Eu já parei de gravar umas 4, 5 vezes por causa dele. Porque ele resolve derrubar o brinquedo, e aí ele começa a latir por causa do brinquedo, e aí ele para no meio da gravação, e aí você já sabe como é que é. Quem tem cachorro sabe como é que é a história. E ele é mimado, né? Porque, né, eu sou uma mãe de pet bem, que mima bem meu cachorro. Então, né, eu vou, levanto, pego o brinquedo, porque eu sou bem trouxa. Mas enfim, antes da gente continuar com o nosso episódio de hoje, eu queria falar só algumas coisinhas sobre o episódio de hoje. Essa é uma história que eu não sei se muitos de vocês vão conhecer. Eu mesma não conhecia. E eu ouvi no podcast True Crime Guys. E aí, na hora que eles falaram que tinha um documentário, eu falei, não, vou ter que assistir, vou ter que ver o que é, vou ter que fazer um episódio sobre. E aí eu ouvi a história, assisti o documentário, falei, não, tenho que fazer um episódio. Aí eu parei de fazer o que eu tava fazendo e eu comecei a fazer sobre esse episódio que eu tô trazendo hoje pra vocês. É uma história bem legal, assim, vocês vão gostar bastante, eu acho. É uma história que tem um pouco de tudo, tem uma reviravolta no final e que eu acho que vocês vão gostar bastante. E é isso, não vou dar muito spoiler, porque senão vai ficar muito sem graça eu contar aqui pra vocês qual que vai ser o desfecho. Então vamos ao episódio de hoje. Antes de começar o episódio, gostaria de deixar aqui algumas informações. Iremos abordar assassinato e a morte de uma criança. Se vocês não se sentirem confortáveis com esse tipo de assunto, eu peço que vocês não escutem o episódio de hoje. O episódio de hoje é sobre Andrew Bagby. Andrew David Bagby nasceu no dia 25 de setembro de 1973, fazendo dele um libriano nascido em Sunnyvale, na Califórnia. Andrew é descrito pelos amigos como um cara muito gentil, carismático, um ótimo contador de histórias, charmoso, incrível, inteligente e muitos outros elogios que eu não consegui colocar todos aqui. Ele era o tipo de cara que era o padrinho de casamento de literalmente todos os amigos dele. Quando eu falo todos, são literalmente todos os amigos dele. De tão incrível que ele sempre foi com os amigos e com a família. Ele sempre quis ser médico, porque sua mãe era uma enfermeira e ele sempre foi muito apaixonado pela área. É muito interessante assistir o documentário sobre o caso de hoje. Eu recomendaria muito vocês assistirem ele, porque ele dá uma boa visão de quem era a nossa vítima de hoje e ele foi feito por um dos melhores amigos dele. Então dá um toque bem especial no documentário. Como vocês sabem, para mim é muito importante se conectar com a vítima e trazer a essência de quem eles são antes de falar sobre o que aconteceu com elas. Porque a gente não pode se esquecer que são as pessoas reais que perderam suas vidas em um acontecimento brutal e trágico. Às vezes eu percebo que falamos dos crimes com muita naturalidade e nos esquecemos de dar muito respeito pela memória das vítimas e o que elas representam para sua família e seus amigos. Mesmo com um documentário que é feito pelo amigo dele, eu não consegui encontrar muita coisa sobre a vida de Andrew. Há muitos amigos que falam diversas coisas sobre ele, mas não há muito o que descrever sobre ele ou sobre como ele era quando era criança. Além de que ele era um homem muito alegre e conseguiu ganhar muito respeito e admiração de seus amigos e familiares. Eu aconselho vocês a assistirem o documentário
sobre o caso, que é um documentário muito bem feito e mostra ao tempo real o que as pessoas sentiram sobre o caso quando ele vai se desdobrando. Esse documentário ele tem no YouTube, é só vocês procurarem Dear Zachary, que vocês vão achar. É um documentário incrível que vocês vão gostar muito de assistir. Acho que foi um dos poucos documentários que falam da vítima com mais detalhes e realmente conversam com as pessoas que ficaram comovidas com a história. Então agora a gente vai continuar falando um pouquinho sobre Andrew. Na faculdade, ele tinha uma noiva, mas o relacionamento deles não deu muito certo. No documentário, eles não especificam o porquê eles terminaram a relação, mas foi uma coisa que mexeu muito com Andrew. É dito no documentário que o término fez com que a autoestima dele ficasse mais baixa do que nunca. Ele começou a achar que nunca entraria ou encontraria alguém à altura da sua ex-noiva, e que ele não se sentia bonito o suficiente para conquistar uma pessoa incrível para compartilhar a vida com. Até que ele começou a namorar em 1999 com Shirley Turner, uma estudante de medicina que era sua veterana na faculdade. Os amigos de Andrew disseram para o documentário que Shirley não era o tipo de Andrew, e que ela era um pouco, como eu posso dizer para vocês, inadequada. Ela era o tipo que adorava fazer brincadeiras sexuais. Demais. Aquelas que deixam todo mundo muito desconfortável e incomodado com o tipo de brincadeira. Podemos dizer que Shirley era um tanto quanto inconveniente, e os amigos de Andrew falam que eles não gostavam muito dela e que tinha alguma coisa de errado com aquela mulher. E nós vamos falar mais sobre ela mais tarde, mas por enquanto, o que vocês precisam saber sobre ela é isso. Não quero estragar muito, nem entregar muita coisa para vocês, mas não esqueçam de Shirley. Ela vai ter um papel muito importante no nosso caso de hoje. Em 2000, Andrew se forma na faculdade e ele volta para os Estados Unidos, já que a faculdade dele era no Canadá, para uma residência em cirurgia. E ele simplesmente odiou cada segundo dessa residência, se mudando para uma residência em medicina familiar em julho de 2001. Que cuida da forma preventiva, estimulando ações de promoção à saúde, independentemente de problemas de saúde, sexo ou da idade. E Andrew simplesmente amou quando ele se encontrou nisso. Ele disse que ele finalmente encontrou o ramo que foi feito para ele trabalhar. É incrível quando isso acontece. Aconteceu isso comigo quando eu comecei a estudar biomedicina na faculdade. Eu me encantei pela área e falei que era isso que eu queria trabalhar. E cá estamos nós trabalhando nessa área até hoje. É descrito no documentário que ele, alguns meses depois, já tinha pacientes que queriam falar especificamente com ele, porque ele se encaixou completamente na área e muitos pacientes viam isso nele. No documentário foi falado que Andrew disse que queria trabalhar em uma cidade pequena, onde ele queria ser conhecido como médico da cidade, onde ele poderia ajudar famílias e todas as pessoas da cidade. Ao mesmo tempo, Shirley se mudou para Iowa, onde eles tiveram que manter um relacionamento à distância, onde Shirley visitava ele várias vezes, enquanto Andrew visitou ela apenas uma vez em Iowa. O que já vimos aqui é que Andrew não estava muito interessado em manter um relacionamento com Shirley. É descrito no documentário que na época que ele estava na residência da cirurgia, ele teve um período bem difícil na sua vida, e Shirley era a única consistência em sua vida, e que estava lutando para manter um relacionamento com ele. Então, ele acabou aceitando ficar no relacionamento, mesmo ele não querendo, até que ele se mudou para a medicina familiar, e ele nunca se sentiu tão feliz como ele se sentiu quando ele se encontrou na área. Então, ele finalmente decidiu que ele não queria mais ficar em um relacionamento com Shirley. Então, em novembro de 2001, Andrew termina com Shirley, depois de ter ido a um casamento juntos, já que eles tinham planejado ir juntos. Ele terminou com ela no aeroporto e logo em seguida ele colocou ela no avião de volta para Iowa, porque ele claramente não queria mais ter nada a ver com ela. E com isso, ele estava no 3º ano da residência, quando o nosso crime de hoje aconteceu. E foram assim que os eventos do caso de hoje aconteceram. No dia 6 de novembro de 2001, o corpo de Andrew Bagby foi encontrado perto do carro dele do estacionamento, perto do seu apartamento. Ele levou 5 tiros. Um no rosto, um no peito, um na nuca e 2 tiros nas nádegas.
Aparentemente, a pessoa que cometeu esse crime não quis nenhum dos pertences de Andrew, o que mostra que estamos lidando com uma pessoa que queria realmente matar ele. O que era uma coisa muito óbvia para os amigos de Andrew, que para eles só poderia existir uma pessoa que poderia fazer uma coisa dessas, e seria Shirley Turner, a ex-namorada de Andrew. Iremos discutir o porquê os amigos de Andrew acharam que ela poderia ter alguma coisa a ver com a morte dele. Mas antes, uma coisa que é muito triste no documentário sobre o caso de hoje é quando os pais de Andrew falam quando eles foram reconhecer o corpo do filho deles. Eles falam que assim que eles confirmaram que era realmente Andrew, eles começaram a chorar, abraçar e beijar Andrew. É totalmente cortar o coração vocês ouvirem os pais dele falarem sobre isso. Principalmente por ele ser o único filho do casal, e ele era, com certeza, um filho que deu muito orgulho e amor aos seus pais. O pai dele fala para o documentário que ele nunca sentiu tanto ódio quanto ele sentiu. Ele não sabia para quem ele deveria ter sentido esse ódio, mas que ele já odiava a pessoa mais que tudo nesse mundo. Outra coisa que eu queria falar aqui, antes de nós começarmos a discutir um pouco mais sobre a nossa vítima de hoje e sobre a nossa suspeita, é que os pais de Andrew falaram para o documentário que eles queriam fazer. Eles eram enterrar o filho deles e depois se matarem. Porque eles não viam mais o porquê continuar a lutar quando o único filho deles estava morto. O lado bom desse documentário é que ele é bem íntimo, e vocês podem ver que as pessoas se sentiram muito confortáveis falando com a pessoa que fez esse documentário, que foi o amigo de infância de Andrew, que cresceu com ele e queria fazer algo especial para o amigo dele. E agora temos que falar da pessoa que fez tudo isso com Andrew, Shirley Turner. Nasceu, então, no dia 29 de janeiro de 1991, uma aquariana nascida em Wichita, no Kansas, também nos Estados Unidos. Sim, isso mesmo, fazendo as contas, Shirley era 12 anos mais velha que Andrew. Ao engravidar, Shirley se casou com um namorado de longa data durante um recesso do inverno, em 1981. A criança, um menino, nasceu no dia 9 de julho de 1982. O marido de Shirley criou a criança como o pai, dono de casa, enquanto Shirley continuava seus estudos, tendo como sonho se tornar uma médica. Em 1983, Shirley se mudou para Labrador City e trabalhou como professora de ciência. 2 anos depois, ela deu à luz a uma filha. Durante esse período, ela tornou seu relacionamento anterior a um pescador de Corner Brook. Após o fim do primeiro casamento, em 29 de janeiro de 1988, Shirley se casou com seu namorado de Corner Brook em julho no dia seguinte. Ela também fez um aborto em julho, mas o pai não era conhecido. Shirley deu à luz a segunda filha no dia 8 de março de 1990, um ano antes dela e do seu primeiro marido se separarem. Shirley completou a sua graduação enquanto criava seus filhos com a ajuda de seu segundo marido. Em outubro de 1993, um homem se hospedou na casa de Shirley, confidenciou ao seu terapeuta que havia testemunhado Shirley abusava fisicamente e emocionalmente dos seus 2 filhos. Funcionários do serviço social entrevistaram as crianças que afirmaram que sua mãe era disciplinadora e que ela as punia com surras e batia nas crianças com cinto. O segundo marido de Shirley afirmou que ela só usou o cinto como uma ameaça em uma entrevista. O caso foi encerrado dia 11 de janeiro de 1994, sem uma entrevista com Shirley. 3 anos depois, Shirley e seu segundo marido se divorciaram e ela recebeu a custódia da sua filha. Poucos dias depois dessa decisão, no entanto, Shirley mandou sua filha de volta para morar com seu pai, em Portland Creek, enquanto seus 2 outros filhos foram enviados para morar com a sua avó paterna. Desde 1982, Shirley recebia um bônus por seus filhos de um fundo de bolsa de estudos, esperando mandá-los para a faculdade. No entanto, no verão de 2000, Shirley confessou a um parente que havia gastado o bônus em suas próprias despesas e com a sua graduação. Shirley insistiu que ganharia muito dinheiro depois de concluir o seu treinamento pós-residência e que reembolsaria as economias para a educação secundária de seus filhos.
Shirley recebeu seu diploma de graduação em maio de 1994. 4 anos depois, ela se formou em medicina. Entre 1998 e 2000, ela atuou como médica residente em hospitais universitários em Newfoundland, no Canadá. Durante a residência em 1999 em um consultório familiar em St. John, o profissionalismo de Shirley atraiu duras críticas dos médicos supervisores, que afirmaram que ela se tornava bem hostil, gritando e chorando e acusando o médico supervisor de tratá-la injustamente. Durante o segundo período da residência corretiva do início dos anos 2000, Shirley perdeu 9 dias da sua rotação de 3 meses e falsificou relatórios clínicos. Uma paciente da clínica se recusou a retornar após o encontro com Shirley. A equipe ficou tão preocupada com a abordagem de Shirley Turner ao confronto e com a verdade que nunca dariam um feedback a ela, ou teriam que aguentar uma discussão com ela. Esses incidentes deixaram o médico supervisor com a impressão de que Shirley era o seguinte. Eu vou agora ler um pouco do trecho que ele disse. Senti que estava sendo manipulado sempre que falava com Shirley Turner. Quando sugeriam assuntos negativos, ela mudava o assunto para uma das minhas falhas. Ela poderia ser charmosa, amigável e animada, mas quando pega numa mentira, ela fica com raiva, acusatória e barulhenta. Sempre senti que Shirley Turner estava dando um show como se estivesse interpretando um papel. Mas não se há sentimento no seu trabalho. Não consegui me lembrar de uma estratégia como Shirley Turner porque sua abordagem carecia de comprometimento pessoal e o seu relacionamento com as pessoas parecia, pelo menos para mim, superficial quando comparado aos mais de 400 residentes que supervisionei nos últimos 21 anos. Em entrevista posterior à avaliação, um médico supervisor, em retrospectiva, descreveu Shirley como uma psicopata manipuladora e inocente. A experiência de Shirley no consultório de St. John's obrigou ao consultório a fazer mudanças construtivas em seu processo de avaliação de residência. No verão dos anos 2000, Shirley havia concluído os requisitos do seu treinamento de residência e agora estava qualificada para exercer a medicina. Em março de 1996, Shirley começou um relacionamento com um residente em St. John's, Miles, que era 13 anos mais novo que ela. Depois que Miles terminou com Shirley e se mudou para outro lugar de Newfoundland, ela começou a encher ele com telefonemas. Em novembro de 1997, Shirley o confrontou na Nova Escócia e o atingiu no queixo com seu sapato de salto alto. Após consultar seus pais, Miles se mudou para a Pensilvânia, nos Estados Unidos, em 1998. Shirley, então, seguiu o homem até a Pensilvânia, deixando várias mensagens ameaçadoras no ano seguinte, fazendo visitas não anunciadas a seu apartamento. Em várias ocasiões, ele convocou a polícia estadual para ordenar que ela fosse embora. Ele expressou para os policiais o quanto ele tinha medo do que a doutora poderia fazer a seguir. Em 7 de abril de 1999, Miles encontrou Shirley semi-consciente ao lado de fora de seu apartamento. Ela tinha ingerido 65 miligramas combinados com drogas de venda livre para uma tentativa de suicídio. Shirley usava um vestido preto, carregava um buquê de rosas vermelhas com 2 notas de suicídio. Um bilhete era para Miles e outro era para seu psiquiatra. E para o psiquiatra, ela dizia que ela não era má, ela era apenas doente. Shirley foi levada às pressas para o hospital, onde ela recebeu uma lavagem gástrica. No dia seguinte, Miles recebeu uma mensagem de voz de uma mulher ligando falando que ela tinha morrido. Mas na verdade ela não tinha. Era na verdade Shirley querendo fazer com que ele se sentisse mal. Em agosto de 2000, Shirley se mudou para Iowa para começar a trabalhar para uma clínica. Enquanto isso, depois de se formar, em maio de 2000, Andrew começou a sua residência para cirurgia, como eu falei, em Nova York. Apesar da distância dos estados, Shirley e Andrew inicialmente tentaram manter um relacionamento à distância, e pelo relato de Shirley, ela visitou Andrew em mais de 7 vezes, enquanto ela visitou ele apenas uma vez.
Durante uma dessas visitas, acredita-se que Shirley tenha invadido o apartamento de Andrew. No outono de 2001, Andrew se mudou para Pensilvânia e começou sua residência com a clínica familiar. E em 10 de julho de 2001, menos de um ano depois do seu contrato de 10 anos com a clínica que ela estava trabalhando, Shirley deixou a clínica e se mudou para Iowa, onde foi contratada pelo sistema de saúde. Em outubro de 2001, Shirley obteve uma permissão para comprar uma arma de fogo e ela comprou uma pistola que usou durante as aulas de arma de fogo. Além disso, acredita-se que ela tenha arrombado o apartamento dele durante várias visitas. Com coisas que ficam amargas no relacionamento, Shirley supostamente começou a ser excessivamente possessiva com Andrew e até mesmo o assediou por telefone. Ainda mais quando houve uma nova pessoa na vida de Andrew, os dois começaram a brigar com frequência. O que piorou as coisas entre os dois foi quando ela mentiu para ele sobre estar grávida quando ela apenas queria fazê-lo ficar com ela. Em 13 de outubro, Shirley disse para Andrew que estava grávida de 3 meses. Andrew concordou em falar com ela sobre a gravidez durante um casamento que Andrew estava programado para comparecer quando Shirley o visitou no final de outubro de 2001, imediatamente após a última das suas aulas de armas de fogo em Omaha. Os dois foram vistos discutindo sobre o seu relacionamento e em 3 de outubro de 2001, Shirley confessou que estava mentindo sobre a sua gravidez em um esforço para permanecer com Andrew permanentemente. Furioso com isso, Andrew levou Shirley para o aeroporto regional e terminou com ela durante o almoço, mandando-a em um avião de volta para Iowa. Em 4 de outubro de 2001, Shirley fez um total de 3 ligações para a residência de Andrew. Por volta das 1h da tarde, Shirley embarcou em uma viagem de 16 horas, mais de 1.500 quilômetros até a cidade onde Andrew morava, com uma arma e a munição dentro de uma caixa no seu carro. Na madrugada do dia 5 de novembro de 2001, ela confrontou Andrew em sua residência, localizada no outro lado da rua de seu consultório. Andrew chegou ao trabalho em um estado agitado e contou para um amigo sobre a sua aparência, mas ele rejeitou o conselho do amigo de não se encontrar com ela em um particular. Posteriormente, Andrew prometeu visitar a casa do amigo depois de conversar com Shirley naquela noite, mas ele nunca apareceu. Mais tarde, Shirley voltou para casa e deixou uma mensagem na secretária eletrônica de Andrew. Na manhã seguinte, o corpo de Andrew foi encontrado no estacionamento, na Pensilvânia. Ele havia levado 5 tiros, no rosto, no peito, nas nádegas e na nuca, e agindo com base nas declarações dos amigos e outras pessoas, a polícia do estado da Pensilvânia entrou em contato com Shirley. Apesar da sua alegação de estar doente na cama no dia 5 de novembro, os registros do telefone celular e da internet mostraram que ela havia feito ligações internacionais para a cidade onde Andrew morava, acessado o eBay e o Hotmail do computador doméstico de Andrew e usado o telefone residencial dele para ligar. Quando confrontada com essa evidência, Shirley afirmou que se encontrou com Andrew em um parque, mas que ela colocou sua arma de fogo no porta-malas. Shirley disse, alternamente, que o seu instrutor de tiro que a sua arma havia sido roubada. Shirley muda sua história e diz que ela entregou sua arma para Andrew no dia que ele morreu, e que ele guardou a arma dela no carro dele, e que essa foi a última vez que ela teria visto ele, sendo então a última pessoa a ter visto Andrew com vida. Os investigadores entrevistaram o instrutor de tiro de Shirley, que explicou que sua arma ejetava cartuchos durante a aula. Isso foi consistente com a rodada não gasta recuperada perto do corpo de Andrew. Mais tarde, uma residente de Derry relatou ter visto um Toyota Corolla de Andrew estacionado perto do carro de Shirley. 10 minutos depois, Andrew fez a sua última ligação para o amigo e o Corolla estacionou sozinho na manhã seguinte. O número do lote da caixa de preservativos encontrada no apartamento de Shirley correspondia com uma caixa comprada de Andrew que ele comprou na noite do rompimento. Também no apartamento de Shirley haviam impressos
mapas em direção à cidade onde Andrew morava. Apesar das evidências coletadas, Shirley havia fugido do país quando as autoridades obtiveram mandado de busca. Em 12 de novembro de 2001, Shirley abandonou sua residência e voou para Toronto, eventualmente se estabelecendo em St. John's com seu filho mais velho. Atuando em colaboração com a Polícia do Estado da Pensilvânia, a Unidade Inteligente da Royal Newfoundland, a RNC, conduziu vigilância de seus movimentos. Em 2 de dezembro, a unidade apreendeu seu lixo e descobriu impressões de ultrassom feitos no dia 29 de novembro, mostrando que ela estava grávida e que poderia ser de Andrew. A RNC prendeu Shirley no dia 12 de dezembro, mesmo que o processo de extradição foi iniciado para ela. No entanto, um juiz acreditava que Shirley não era uma ameaça para a sociedade, apesar das acusações de assassinato que a aguardavam na Pensilvânia. Shirley foi libertada e foi obrigada a pagar uma fiança de $75 mil, entregar seus passaportes, fazer visitas semanais ao RNC, prometer não deixar a área e não fazer nenhuma tentativa de entrar em contato com a família de Andrew. Shirley pagou a fiança com a ajuda do seu psiquiatra, um ex-colega de trabalho. A notícia de que Shirley estava grávida do filho de Andrew transformou o caso de extradição em um envolvimento com a custódia de uma criança. Posteriormente, levou a uma complicada saga legal. David e Kathleen Bagby, os pais de Andrew, se mudaram para St. John's a fim de lutar pela custódia do seu neto, enquanto Shirley acabava se mudando para um apartamento em St. John's. Então, o caso de Andrew agora toma um outro rumo com a vinda dessa criança. Após o nascimento do filho de Andrew, Zachary Andrew Turner, em 18 de julho de 2002, Shirley inicialmente se recusou a permitir que David e Kathleen Bagby, os pais de Andrew, vissem o neto, temendo que ele o sequestrassem. Ela chegou a dispensar seu advogado de direito da família por causa da sua atitude positiva em relação aos Bagby. E com o nascimento de Zachary, começou uma batalha na justiça entre os Bagbys e Shirley Turner pela guarda da criança. Os pais de Andrew temiam pela vida do menino e queriam assegurar que ele também tivesse o direito sobre a vida dessa criança como os avós dele. A batalha na justiça foi bem extensa e durou por meses. E enquanto isso, os pais de Andrew, Kathleen e David foram para o Canadá para uma batalha na justiça pelo neto. Eles foram muito bem recebidos na cidade e fizeram vários amigos onde eles estavam. Depois de muita conversa com a pessoa que matou Andrew, os pais dele finalmente conseguiram um acordo, que na minha opinião eu acho totalmente um absurdo, e que foi que a Shirley autorizou os pais de Andrew ficarem 1 hora por semana com Zachary em uma visita supervisionada. Vocês ouviram certo, é 1 hora por semana. No documentário é descrito que Kathleen e David tinham ganhado luz no olhar de novo, porque desde que o filho morreu nas mãos de Shirley, eles estavam muito abalados, e é dito que a mãe de Andrew queria morrer quando ela não via mais sentido na vida, mas com a chegada de Zachary, tudo mudou para eles, mesmo que eles podiam ver Zachary por apenas 1 hora por semana. Para eles era a melhor hora da semana, porque eles podiam passar um tempo com o neto deles. Que é um adendo aqui, Zachary é a cara do pai dele. Eles compararam no documentário a foto de Andrew com Zachary na mesma idade e a semelhança é assustadora. Shirley foi devolvida para a prisão em novembro de 2002, aguardando uma decisão da Justiça Federal sobre se ela deveria ser extraditada para os Estados Unidos para pagar o que ela tinha cometido. E ela foi considerada culpada pelo assassinato de Andrew Bagby, e com isso, Zachary foi entregado para Kathleen e David para que os avós pudessem cuidar da criança enquanto Shirley estava na cadeia. Lógico que Shirley não iria simplesmente deixar que as coisas continuassem a ser como estavam, porque ela fez com que um acordo para que os pais de Andrew teriam que ter pelo menos uma ligação por dia para discutir como as coisas estavam com Zachary e falar com a criança. Zachary passou um Natal com os Bagbys e foi uma coisa muito única e especial. Ele parecia ser muito feliz com os avós, que os amavam muito e estavam com ele, primeiro,
como uma forma de amor e segundo, como um apoio emocional grande que eles tinham com essa criança. Zachary trouxe muita luz e alegria para a família de Andrew, principalmente para seus pais, que ficaram arrasados com seu assassinato. E no final da semana, os Bagbies tinham que levar Zachary para a cadeia, porque Shirley tinha direito a uma visita por semana. Então, eles dirigiam mais de 2 horas todos os finais de semana para que Shirley pudesse ter seu horário de visita, mesmo que ela antes não permitiu que eles tivessem a chance de ficar com o bebê. Nas ligações que Shirley fazia para falar com Kathleen e David, é possível ouvir nessas ligações porque eles gravaram tudo, ela pede diversos favores para a família, como por exemplo, que seria possível eles comprarem um cartão dizendo que a mamãe e o papai amavam muito Zachary, com uma foto de Andrew e Shirley. O que eu acho um absurdo, porque ela estava presa pelo assassinato de Andrew e tinha coragem de pedir uma coisa dessa para os pais dele. Só que a felicidade da família de Andrew iria acabar, porque enquanto isso, Shirley escrevia uma carta para o juiz dizendo que ela estava sem dinheiro e sem advogado, e que ela queria escrever uma carta para o juiz pedindo que a libertasse. Então, esse juiz, para quem ela escreveu a carta, responde com dicas de como ela deveria escrever uma carta para qualquer juiz pudesse acertar seu apelo à justiça para sua liberdade. Isso mesmo que vocês ouviram. O juiz ajudou Shirley a escrever uma carta para sua liberdade. O porquê vocês devem estar se perguntando, eu também não faço a mínima ideia por que ele fez isso. No entanto, em janeiro de 2003, a juíza Welsh a libertou novamente, argumentando que o assassinato não foi dirigido ao público em geral, e que Shirley era considerada como inocente. É descrito no documentário que assim que os Bagbies entraram no tribunal e viram o jeito que Shirley estava sendo tratada pela juíza, eles sabiam que ela ia ser considerada inocente. O argumento da juíza foi que Shirley, como uma médica que era capaz de pensar racionalmente, e que ela ficou muito interessada em dar uma resposta à carta que ela tinha mandado. A juíza determinou que a prisão de Shirley não era do interesse público, já que o assassinato que ela cometeu não foi direcionado ao público em si, e que ela não tinha nenhuma avaliação psiquiátrica que indicasse que ela faria alguma coisa com a sociedade e que o crime que ela cometeu foi específico e não aleatório. Em troca, ela teria que pagar uma fiança no valor de $75 mil, entregar o passaporte, visitar a RNC semanalmente, prometer ficar na área e abster-se de entrar em contato com a família de Andrew. Ela pagou a fiança com a ajuda do seu psiquiatra e logo o caso de extradição ficou mais complicado, pois agora envolvia a guarda de Zachary, o filho de Andrew. Sim, senhoras e senhores, esse foi o argumento utilizado para libertar Shirley, porque o assassinato que ela cometeu foi direcionado especificamente para uma pessoa, ao invés do público em geral, o que é uma loucura de se pensar que uma juíza tomou essa decisão, mas depois de perguntar para o meu superconsultor, vulgo meu irmão que faz direito, ele disse que é possível isso acontecer, pelo fato de Shirley ser a única pessoa para cuidar de Zachary, mesmo que ele tenha os avós. A mãe ainda está viva e ela é a pessoa que deveria cuidar de seus filhos, mesmo que ela seja a pessoa que matou o pai da criança. Porque ela pode alegar que o crime foi um crime direcionado a uma pessoa só e não à população em geral, principalmente porque os testes psicológicos realizados não mostram nenhum indício de que ela faria um mal para a sociedade. A lógica seria que ela matou alguém quem ela queria matar e que ela não é um risco para a sociedade. O que, mesmo sendo uma coisa possível de acontecer, eu ainda acho de uma extrema falta de respeito com os familiares ter que ouvir uma coisa dessa. Com a liberdade concebida para Shirley, Zachary voltou para a mãe, onde as coisas começaram a ficar mais complicadas para os pais de Andrew para ver a criança. Eles sempre tinham que pedir autorização para poder ver Zachary, o que ocasionou muitos problemas porque ela sempre arranjava algum problema para que eles não pudessem ver o garoto. Mesmo com todas as vezes que Shirley não queria deixar que os Bagbies visitassem Zachary, eles não desistiram e tiveram que passar muito tempo com Shirley, infelizmente. Eles tinham que aguentar ela falando de como ela estava com medo que eles podiam machucar a criança, ou falar como eles eram estranhos com ela e que não era saudável para o bebê. Isso mesmo.
Ela falou isso, que não era saudável para o bebê ter uns avós que não agiam normalmente com ela, sendo que ela literalmente matou o filho deles. Mas enfim, é uma loucura esse caso. Quando literalmente eles estavam tendo que lidar com a assassina do seu filho quase todos os dias para poder ter uma conexão especial com Zachary. Eles falam no documentário que foi uma tortura aguentar Shirley, ter que falar com ela por telefone e ter que conviver com ela, ter ido a cinemas e parques junto com ela e com Zachary. Mas eles falam que foi uma coisa que eles precisavam fazer, já que eles queriam ser umas pessoas na vida de Zachary. Então eles aguentaram muito e passaram por muita coisa para poder ver a criança. Em várias ocasiões, notou-se que Zachary tinha um pouco mais apego à avó do que à mãe, principalmente à avó materna, a Caitlin, a mãe de Andrew. Essa preferência ficou especialmente clara durante a primeira festa de aniversário de Zachary em um McDonald's, após qual Shirley falou para Caitlin que ele obviamente amava ela mais que Shirley. Então, por que Caitlin não levava o menino? Foram várias ligações para Caitlin, onde ela perguntava para ela se ela não queria tomar o lugar de mãe na vida de Zachary. E é quando mais uma tragédia acontece no nosso caso de hoje, que muitos de vocês não devem estar esperando. Em 4 de julho de 2003, Shirley conheceu um jovem em um bar em St. John's. O par namorou e foi sexualmente íntimo durante 2 ocasiões. O homem então terminou o relacionamento com ela depois de saber por um amigo sobre a conexão de Shirley com o assassinato de Andrew Bagby. Posteriormente, Shirley fez um total de 200 ligações ameaçadoras para esse homem no mês seguinte. Shirley alegou que estava grávida desse homem, mas nenhuma das evidências foi encontrada de que era realmente o caso dela estar grávida. O homem contatou a RNC em 3 ocasiões para reclamar do assédio de Shirley, que violou os termos da sua fiança e foi considerado e podia ser considerado um motivo para ela perder a custódia de Zachary. No entanto, o homem não se identificou e se recusou a registrar qualquer queixa criminal contra Shirley. Nenhuma acusação foi iniciada pela RNC. Quando o policial contatou a advogada de Shirley sobre o assédio, ela negou as acusações. Então, em 18 de agosto de 2003, Zachary estava programado a ficar sob a custódia da sua mãe. Shirley primeiro comprou uma receita de lorazepam em uma farmácia em St. John's. Ela então dirigiu com Zachary para visitar onde o homem que ela ficou no bar morava e deixou o carro dela estacionado perto da casa dele, com fotos dela e de Zachary, bem como um absorvente íntimo usado no banco da frente. A polícia concluiu que ela estava tentando incriminar o homem para o que ela iria fazer a seguir. Depois de misturar o lorazepam na fórmula do bebê e ingerir uma dosagem tóxica nela mesma, Shirley prendeu a criança em seu peito com um suéter e pulou em um cais de pesca no Oceano Atlântico. Shirley se afogou e junto levou Zachary. Foi determinado que Zachary ficou inconsciente pelo lorazepam e não sofreu. O corpo de Shirley foi encontrado em uma praia por um casal de férias, com o corpo de Zachary descoberto na proximidade. Em 3 de maio de 2006, um conselho disciplinar invocado pelo College of Physicians and Surgeons of Newfoundland considerou o psiquiatra de Shirley culpado de má conduta profissional por seu envolvimento em ajudar a pagar a fiança de Shirley. Ele foi condenado a pagar uma multa de $10.000 e ele foi condenado a submeter a um aconselhamento psiquiátrico. O psiquiatra disse que ele estava desapontado com o veredito, enquanto David Bagby afirmou que ele estava feliz com os precedentes do seu caso que abriria. De acordo com o cineasta Kurt Cunningham, o psiquiatra mais tarde deixou Newfoundland e se mudou para um outro lugar no Canadá. Em outubro de 2006, o legista de Winnipeg divulgou que ele concluiu que a morte de Zachary era evitável e criticou o sistema de serviços sociais de Newfoundland por não proteger a criança da sua mãe, afirmando que em nenhum lugar encontrei qualquer avaliação contínua das necessidades da segurança da criança.
O legista citou especificamente a má comunicação entre os funcionários do serviço social que trabalharam na presunção da inocência de Shirley ao longo do caso e ficaram mais preocupados com o bem-estar dela do que com o de Zachary. O legista finalmente concluiu que desacordos internos entre os assistentes sociais e gerentes não eram discutidos abertamente e que uma intervenção do escritório externo deveria ter sido feita. O governo providencial de Newfoundland aceitou as conclusões dos relatórios e suas 29 recomendações. Em 23 de outubro de 2009, o então deputado liberal da Newfoundland apresentou um projeto de lei, ou o projeto que se chama a Lei de Zachary, que mudaria o Código Penal do Canadá para permitir que os tribunais justificassem a recusa da fiança aos acusados de crimes graves em nome da proteção de seus filhos. O projeto de lei recebeu o apoio unânime da Câmara Comum do Canadá e recebeu o apoio do senador liberal. Foi finalmente sancionado pelo governador-geral em 16 de dezembro de 2010. Mais tarde, foi dito que a lei dá aos Bagbys alguma sensação de que alguém ouviu seus gritos para que isso não aconteça novamente, para mudar a lei para ter certeza de que algo tão trágico nunca acontecerá mais. David Bagby, o pai de Andrew, escreveu um livro sobre o caso chamado Dance with the Devil, A Memoir of Murder and Lost, que foi publicado em 2007. E eu geralmente gosto de procurar instituições de caridade ou doações para as famílias da vítima, porque eu acredito que seja um bom jeito de homenagear as vítimas e trazer alguma coisa de bom em relação a casos tão trágicos como esse. Mas o caso de hoje, ele vai ser um pouquinho diferente. Eu decidi, mesmo que tenham 2 outras maneiras de homenagear Andrew, eu queria deixar aqui uma instituição de caridade mesmo assim, para a gente continuar fazendo bem. 2 fundos foram estabelecidos em memória a Andrew para apoiar estudantes de medicina que buscam a especialidade de medicina familiar. O destinatário deve ter um comportamento envolvente e deve se relacionar com facilidade com as pessoas em todos os níveis. Essa era uma característica única de Andrew Bagby que deveria ser presente nos bolsistas. Tem a bolsa de estudo chamada The Andrew David Bagby Family Medicine Scholarship, que é essa bolsa de estudos para pessoas que fazem medicina da família e que têm as mesmas características de Andrew, e a outra é o The Dr. Andrew Bagby and Son Zachary Fund, que eu não consegui encontrar muitas informações sobre, mas eu queria deixar aqui que existem esses 2 jeitos de homenagear a nossa vítima de hoje. E eu queria deixar aqui o link do site do documentário que eu assisti sobre o caso de hoje para mais informações sobre essas doações. Então, eu queria deixar aqui também a instituição Casa de Isabel, que tem como objetivo trabalhar com adultos, crianças e adolescentes que são vítimas de violência doméstica. Que violência doméstica é uma coisa que me toca muito e eu não vou chorar. E que eu quero que mais pessoas possam ajudar essas pessoas que sofrem de violência doméstica. Então, essa instituição, ela trabalha com adultos, crianças e jovens que são vítimas de violência doméstica familiar, distribui gratuitamente benefícios para essas pessoas junto com os mais diversos órgãos públicos. Eles têm terapia para essas pessoas que sofrem esse tipo de abuso. Também existe a proteção de redução de danos e riscos para o uso de drogas. E eu acho uma coisa boa uma instituição colocar aqui para ajudar as pessoas que sofrem de violência doméstica, sem se portar com gênero, classe social, religião, cor, nem nada. Acho que trazer essas histórias para um público que gosta de ouvir histórias sobre true crime, eu acho essencial fazer uma boa ação para poder ajudar. Então eu gostaria de deixar, como sempre, o link das doações para a Casa de Isabel, para quem tiver interesse em doar ou saber mais sobre a luta delas. Como eu sempre deixo, o link está disponível na descrição do episódio, junto com as referências. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Esse é um episódio que eu queria muito fazer depois de ouvir esse caso no podcast True Crime Guys e depois de assistir o documentário. Eu não conhecia essa história e fiquei impressionada com o documentário, que é bem pessoal e mostra em tempo real as coisas que vão acontecendo depois da morte de Andrew até a morte de Zachary. Espero que vocês tenham ficado surpresos com esse duplo homicídio como eu fiquei.
Então é isso. Não se esqueçam que estamos nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook. É só procurar Cravos e Crimes lá, que vocês vão achar. Eu estou sempre atualizando lá no Instagram, quando tem novos episódios, quando sai alguma notícia relacionada ao caso que eu já tenha feito, ou algum caso que é famoso. Então acompanhem lá nas nossas redes sociais para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no podcast. Outra coisa que eu queria deixar aqui, como sempre, são os links da sugestão de caso. Por enquanto eu estou fazendo casos que tenham na minha lista, ou casos que eu acabo escutando e queira trazer para o podcast. Mas eu sempre estou aberta a fazer casos que vocês tenham vontade de ouvir. Caso vocês tenham algum caso que vocês queiram que eu cubra aqui no podcast, é só mandar um e-mail para mim no cravecrimes@gmail.com ou no link de solicitações que eu deixei já tudo planejado. E espero que vocês tenham gostado do último episódio, que foi um caso mais conhecido, mais famoso do que os que eu faço geralmente. É um caso que eu particularmente não gosto muito da Casey Anthony. É uma das pessoas que eu mais detesto. Posso dizer detesto. No True Crime está ela, a Jodi Arias e o Ted Bundy no mesmo ranking de pessoas que eu detesto. Então, foi muito interessante trazer para vocês o caso e poder ter estudado um pouquinho mais sobre esse caso, coisas que eu não sabia, e depois de ter estudado bastante, eu consegui descobrir bastante coisa. Espero que vocês tenham gostado do último episódio. Bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa história que eu trouxe hoje. Não se esqueçam de se inscrever nas plataformas que vocês escutam o podcast, para vocês não perderem mais nenhum episódio aqui no podcast. Compartilhem muito com seus amigos e parentes que vocês gostaram dessa história. E eu estou sempre aberta a conversar mais com vocês sobre o podcast e sobre casos que vocês tenham vontade de conversar com alguém. É isso, se cuidem e até a próxima. Cravos e Crimes é um podcast gravado, escrito, produzido e editado por mim, Gabriela.